Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que o Senhor possa edificar e ministrar o seu coração. Amém? O texto de hoje está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, dos versos 8 ao 14. Ok? Então, a gente vai ler esse trecho, mas é extremamente importante que você leia todo o capítulo, vai dar a você uma compreensão maior daquilo que nós vamos compartilhar nesse momento. Então, do versículo 8 ao 14, diz assim: Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Verso 14. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Amados, esse é um trecho de uma história bastante conhecida, que é a história de Naamã, né? O grande general dos exércitos da Síria, um homem que tinha um currículo invejável, mas tinha um grande problema, que era a lepra. Muitos já ouviram falar diversas ministrações, já foram edificados por diversas interpretações desse texto, daquilo que nós compartilhamos ou meditamos no nosso cotidiano, ou talvez em uma pregação você deva ter ouvido falar desse texto e tenha sido edificado. Mas eu quero fazer uma outra leitura disso, a partir de uma outra perspectiva. Então, se houvesse uma pergunta geral do nosso devocional de hoje, seria: quais são as coisas que não impressionam a Deus? Parece uma pergunta singular, né? Na realidade é uma pergunta singular, porque nós vivemos numa época em que parece que nós somos convocados ou estimulados a impressionar a Deus com diversas coisas. Parece que queremos capturar a atenção de Deus de alguma forma para que Ele nos cure, para que Ele nos restaure, ou faça alguma coisa que nós precisamos que Ele realize na nossa vida, e para que isso aconteça, nós temos a árdua e grande tarefa de impressionar a Deus. Só que, amados, eu quero trazer da história de Naamã 3 coisas importantes que definitivamente não impressionam a Deus, que havia na vida daquele homem e que muitas vezes nós os utilizamos desses mesmos subterfúgios a fim de atrair o coração de Deus para a nossa necessidade, quando na realidade o que a gente obtém é o silêncio de Deus. Ok? Então, queridos, mergulhando na história de Naamã, o texto no capítulo 5, no versículo 1, ele começa descrevendo o currículo de Naamã quando ele diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque através dele o Senhor dera diversas vitórias à Síria. Ele era um herói de guerra. Então, a primeira coisa que nós vemos na vida de Naamã é o seu currículo. E a primeira coisa que não impressiona a Deus é aquilo que temos para mostrar. Aquilo que temos para mostrar. O nosso currículo.
Ou seja, o nosso prestígio, a nossa fama. Naamã era um homem que tinha um currículo invejável, era um homem corajoso, um herói de guerra, como o texto diz, que certamente era muito condecorado, tinha uma fama incrível, mas tudo isso não foi suficiente para que ele pudesse alcançar o favor de Deus. E às vezes nós estamos assim, querendo alcançar o favor de Deus através do nosso currículo. Olha, Senhor, eu sou uma pessoa boa. Todas as pessoas ao meu redor gostam de mim, elas me amam, eu sou alguém que sabe fazer coisas importantes, eu sou alguém que tem um currículo espiritual invejável, eu sou isso, eu sou aquilo, e parece que tudo aquilo que eu tenho que mostrar para Deus de quem eu sou, parece que isso vai atrair o coração do Senhor. Mas essa é a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, que definitivamente não impressiona o coração de Deus. É a sua fama, é o seu prestígio. Enquanto nós desejamos alcançar o coração de Deus, utilizando-nos do nosso prestígio, definitivamente a gente não vai obter. Amados, por um motivo muito simples. Nada do que tenhamos para mostrar, nada do que exista em nós, nada da nossa fama, nada do nosso currículo pode impressionar a Deus, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao nosso Deus. E aí eu lembro de uma história que o próprio Jesus contou lá nos evangelhos, daquele fariseu que quando entrava no templo, ele se levantava de pé, batia no peito e orava dizendo: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como os publicanos e pecadores, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aquele homem, na sua oração, estava apresentando o seu currículo diante de Deus. E quantas vezes nós estamos assim? Em oração, para atrair o coração de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, olha, tu sabes que eu sou assim, eu sou assim, eu sou daquele jeito e tal. Então, meu irmão, se essa é a sua estratégia, abandone-a, porque definitivamente ela não funciona. A segunda coisa que nós vemos muito visível em Naamã e que definitivamente não impressiona o coração de Deus é o que nós temos para oferecer. Tudo aquilo que somos capazes de oferecer para Deus não o impressiona. Mas como assim, pastor? Por uma coisa muito simples. Porque tudo pertence a Deus. Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que recebemos, os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo aquilo que pudermos oferecer a Deus já nos foi dado de antemão por Ele. Ou seja, nada do que você deseja entregar para Deus vai ser capaz de impressioná-lo e fazer com que ele atenda todos os seus desejos, todos os seus caprichos. Isso é interessante porque às vezes nós queremos fazer uma certa barganha com Deus. Não, Senhor, se tu fizeres determinada coisa na minha vida, eu vou fazer isso. Se tu fizeres isso, eu vou te entregar isso, eu vou te entregar aquilo. Senhor, tu sabes que eu tenho isso e eu posso colocar nas tuas mãos. Parece-nos que nós estamos negociando com Deus. Como se Deus fosse um mercador que está interessado nos nossos bens, naquilo que nós temos para entregá-lo. Amados, eu quero reiterar, nada do que você tem não foi de Deus anteriormente. Ou seja, tudo aquilo que chegou à sua mão definitivamente pertence ao Senhor e já veio dele. Você consegue entender isso? Quando nós compreendemos essa verdade de que os nossos bens, quaisquer que sejam eles não conseguem impressionar a Deus, porque já foi Ele que nos deu, o nosso coração, ele abandona imediatamente essa estratégia. Porque ela não faz sentido. Nós vimos que quando Naamã foi curado, ele foi lá até Eliseu, desejoso de pagar pela bênção. Olha, eu tenho isso aqui, eu quero oferecer. E Eliseu foi categórico em recusar tudo aquilo que Naamã tinha para dar. É uma lição para nós.
Porque muitas vezes, se o nosso desejo é comprar a Deus, se o nosso desejo é subornar a Deus para que Ele atenda aos nossos caprichos, a nossa necessidade, definitivamente essa estratégia não vai funcionar. Abandone-a o mais rápido possível. E em terceiro lugar, eu acredito que essa é uma das mais sedutoras estratégias que nós utilizamos e que já quero deixar claro de antemão que ela não impressiona a Deus, é o que podemos fazer. Deixa eu lembrar para você. A primeira é o que temos para mostrar, o nosso currículo, o nosso prestígio. A segunda delas é o que temos a oferecer, os nossos bens. E a terceira delas é o que podemos fazer. As nossas conquistas, os nossos feitos, os nossos sacrifícios. Quando Naamã ouve de Eliseu, de que ele, na realidade, ele nem ouviu de Eliseu, né? Ele ouviu de Geazi, o servo de Eliseu, porque Eliseu mandou Geazi falar. Ele ouve que ele teria que mergulhar 7 vezes ali, ele fica indignado, porque ele esperava uma cerimônia, ele esperava um ritual, que um ritual acontecesse para que ele fosse curado. Mas o interessante é que ele fica indignado e os servos dele dizem algo que eu quero chamar a sua atenção. Eles dizem, meu senhor, se o homem de Deus tivesse dito para você fazer alguma coisa, né? Alguma coisa grande, alguma coisa incrível, o senhor certamente faria. Então, por que o senhor não faz? Somente isso que ele está dizendo. Sabe, amados, esse posicionamento desses homens que acompanhavam Naamã é um posicionamento muito sábio e que nós precisamos atentar para isso. A Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente não atenta para isso. Porque nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa menos obedecer a Deus. Eu vou repetir para que isso fique muito claro e você possa meditar nessa premissa. Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa menos obedecer a Deus. Quantas vezes Deus nos dá determinadas ordens, instruções precisas e claras, como aconteceu aqui com Naamã, mas nós dizemos, não, Senhor, eu preferia fazer isso, eu preferia jejuar por 100 dias, eu preferia fazer isso, aquilo, outro. Meu Deus, eu seria capaz de fazer uma coisa muito maior, muito grande, quando na realidade aquilo que Deus está querendo é a obediência. Você entende isso? Então, muitas vezes, nós estamos muito mais dispostos a sacrificar do que a obedecer a Deus. Ou seja, queremos impressionar a Deus com nossos grandes feitos. Como se a vontade de Deus fosse pequenininha. Não, Senhor, o que o Senhor está me pedindo é muito bobo. Eu posso fazer algo maior. Mergulhar no Jordão 7 vezes é uma coisa muito simples. Se ele me mandasse arrancar 100 cabeças, eu faria. Se ele me mandasse lutar com um dragão, eu seria capaz de fazer. Mas uma coisa boba, como é que pode eu, um grande homem, eu alguém com tanto prestígio, eu alguém com o currículo invejável que eu tenho, Deus me manda fazer uma bobagem dessa? É assim que muitas pessoas se portam diante de Deus. Estão questionando as ordens dele, e acreditando que fazendo sacrifícios, tendo grandes conquistas, vão impressionar a Deus e atrair o coração dele para si. Amados, essa estratégia definitivamente não funciona. E para a gente fechar, existem 2 coisas, e elas na realidade são uma só, que atrai o coração de Deus e que nós temos ouvido quase todos os dias nos devocionais. É obediência. E a obediência, ela é precedida pela quebra do nosso orgulho. Quando eu obedeço a Deus, eu estou acreditando que Ele realmente sabe mais. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida, medite nesse texto e deixe que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.